Olá pessoal, boa noite. Nós vamos começar uma live hoje pela Primavera da Educação. É a quinta Primavera da Educação. E hoje a gente vai ter uma convidada que nós já conversamos semana passada, o pessoal pediu mais e é por aí, né, gente? A gente tem que fazer o que tá bom, o que as pessoas gostam. E eu gostei muito da conversa também, não é? E a pergunta de hoje ela é bem instigante, ela pode ser polêmica para quem não entende do assunto, mas quem entende sabe tirar os dilemas. É isso que a Elaine faz. A Elaine já entrou. O tema de hoje é presente versus desafio ao ter uma criança especial. Como lidar com as adversidades. Estou convidando a Elaine. Nós vamos começar uma conversa agora bem agradável. Convida mais alguém para entrar na nossa live. Essa live depois fica gravada no YouTube, no canal O que as Escolas Podem Aprender. Olha só, a Adriana já entrou. Tem mais uma galera entrando aí. A gente está aguardando a entrada da Elaine. Gente, eu aproveito para anunciar para vocês esse lançamento, que é o meu novo livro, que chama Metodologias Ativas, o que as escolas podem aprender. Por incrível que pareça, o tema de hoje está no meu capítulo 9. No capítulo 9 e também no 10 a gente fala da inclusão, né? Como incluir as pessoas, né? Que tem a ver com a nova BNCC também. A maior metodologia ativa é a humanização, tá? Esse outro livro, que é o livro que as escolas podem aprender, nome do canal, onde ficam gravadas todas as lives que a gente faz, ele também está junto nessa trilogia. A outra fase da trilogia é a BNCC no chão da sala de aula. Então, esses três livros juntos, né, você pode adquirir direto comigo ou então no site www.conhecimentoeditora.com.br. Bom, vou chamar novamente a Elaine, vamos lá. Isso. Um abraço para o Severino, que está aí conosco. Gente, uma coisa legal, as escolas que estão comprando aí 10 livros recebem uma palestra minha, tá? Vamos lá. E aí, Elaine, tudo em paz? Boa Sextou, né? noite, que bom estar aqui novamente com vocês, né? Nesse momento de reflexão. Excelente, muito Que obrigada pelo bacana. convite mais uma vez, Paulo. Ah, é uma honra para mim. E para todo mundo que vai nos ouvir, né? Como é que é essa coisa de criança especial? É isso mesmo? Bom, se formos analisarmos tecnicamente, o termo especial é um termo que não é mais usado na atualidade, né? Ele já foi usado há um tempo atrás e foi considerado como um conceito de compensação entre aspas, né? Mas atualmente o termo usado para crianças ou pessoas com alguma dificuldade, alguma síndrome, algum transtorno, algum portador de alguma necessidade, então é chamado de necessidades educacionais especiais ou necessidades especiais, né? Então, assim, mas por que que colocamos aí como tema o termo especial e não o da atualidade? Era exatamente para a gente levar uma reflexão sobre essa questão, sobre termo, e por que também não termos algo aí de ser considerado especial. Foi muito, essa live preparei com muito carinho para todos que pudessem acompanhar aí, né? E, particularmente eu considero especial no sentido de presente de Deus na vida dos pais. Sim, por que não? É um presente de Deus na vida de cada pai que tem aí uma criança que venha com alguma necessidade específica, né? Que venha com algum transtorno.
uma portadora aí de alguma necessidade, independente do que seja, é um presente. E foi com esse carinho que foi colocado o especial, né? Mas sim, tecnicamente, a gente, respeitando o termo técnico, a gente menciona aí na live para que possa ser bem esclarecido. Que legal. Eu sou filósofo e historiador. Eu gosto muito quando alguém provoca. Porque quando a gente provoca, a gente acaba fazendo as pessoas pensarem. E provocação no bom sentido, não se trata de ser indelicado com ninguém. Mas assim, Claro. o título é provocativo, o título é bom. Né? E eu gostei muito dessa sua explicação de especial, sabe, Elaine? Por quê? Eu tenho um princípio de vida, que está até no meu novo livro que eu estou lançando hoje, foi para a editora. Lá eu coloquei esse princípio. No meio da palavra Deus tem duas vogais. Você é alfabetizadora. Quais são? Quais são? Peraí, que falhou um pouquinho. Você volta, Quais são, volta um pouquinho. quais são as vogais no meio da palavra Deus? Ah, eu. Então, isso faz de nós todos especiais. Isso Com mudou a certeza. minha existência aos 19 anos de idade, quando alguém me falou isso. Eu nunca tinha parado para prestar atenção. Então, o especial é assim: o seu filho é um príncipe e é uma princesa, porque filho de rei só pode ser príncipe e princesa. Agora, alguns príncipes, para chegar até o trono, precisam ser ajudados, né? E o Uhum. nosso papel enquanto educadores, olha essa palavra, educador, aquele que ajuda a educar a dor dos outros. Coordenador, que é o seu papel, né? Coordenador Sim. dos outros. Orientador é aquele que orienta para ele ser um vencedor, aquele que vence as suas dores. Então, essa live, para mim, na Primavera da Educação, é uma muita felicidade. Eu gostei muito dessa brincadeira, ou, entre aspas, dessa provocação que você fez. Vamos para a primeira Uhum. pergunta agora, que é o É isso esclarecimento aí. foi feito. Quem assistir depois, Tá. lá no canal que as escolas podem aprender, vão tirar as dúvidas. Elaine, Ótimo. fala um pouco do seu currículo na área profissional. Você tem atendido essas pessoas? Falar dessa sua experiência como mãe de uma criança especial, e por que não, um príncipe, uma princesa, com TDA, transtorno de déficit de atenção. Isso. Bom, enquanto profissional, né, eu iniciei aí em 1999 na área da pedagogia, estudante de pedagogia, me tornei estagiária numa prefeitura em Sabará e fui para a Secretaria de Assistência Social, que hoje em dia é chamado de Desenvolvimento Social. Já mudou o termo, mas na época ainda era o termo assistência social. Trabalhei com programas sociais, com crianças em situação de vulnerabilidade social, né? E aí, o que acontece? Tive crianças em diferentes situações, com diferentes realidades, com diferentes necessidades, dificuldades, habilidades, né? Então, assim, foi agregando, contribuindo para a minha formação pessoal e profissional. Daí, fui para a educação infantil, no setor creches, ainda em Sabará. Atuei 12 anos aí na educação infantil lá em Sabará e dei continuidade quando vim aqui para Contagem. Hoje estou numa escola particular e nessa trajetória aí, digamos assim, quando eu comecei como estagiário já era em 2001. Então já vou para quase 20 anos de trajetória com crianças e adolescentes em diferentes situações, ou de necessidades, ou de habilidades, ou de dificuldades, ou independente do termo, mas que tinham um caminho a trilhar para se desenvolver. Então,
E nesse meio tempo, eu tive o prazer, a bênção de Deus, de me tornar mãe pela primeira vez, pela minha princesa Bárbara. Sim. E depois, 1 ano e meio em seguida, veio meu príncipe Mateus. Que legal. Então, era aquela questão, maternidade, um atrás do outro, 2 filhos de fralda, não foi brincadeira. E era interessante, porque como você já citou aí, eu tenho a experiência de ser mãe, uma mãe especial em vários sentidos, esse especial principalmente no sentido de carinho, de amor, de presente, que foi ter aí a minha princesa Bárbara com o TDA, porque tem o TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o H é de hiperatividade, e no caso dela é TDA, que aí já não tem a hiperatividade, nesse ponto é tranquilo. E veio com esse presente, que é a dificuldade ao focar a atenção. E com a dificuldade de focar a atenção, vem a princípio algumas limitações que são trabalhadas desde bem pequena. Sabe por quê bem pequena? Porque quando eu já vinha observando algumas coisas, por ser da área da educação, especialista aí na área da educação, eu já vinha percebendo. Então, eu fui buscando informações, eu vou falar mais isso um pouco à frente. Até que vinha aí alguns falando assim, mas você está procurando chifre na cabeça de cavalo? Não tem nada, que isso e tudo. Eu falei, não, mas tem que procurar, porque quanto mais cedo se descobre aquela questão que precisa ser trabalhada, melhor é para a criança. Então, por que não buscar? Então, essa é a minha experiência, o meu breve currículo aí. E nesse meio tempo, depois de formar a pedagogia, de ter várias experiências durante anos, também fiz aí a minha pós-graduação em psicopedagogia, com ênfase em neuroaprendizagem. E por que eu escolhi esse curso? Porque eu queria me aprimorar mais nessa área, que eu tenho um carinho especial. Então, eu quero te dar uma notícia. O Movimento Educação ao Alvo, né, junto com a professora Lucília Panisser, que é pós-doutora em neurociências, né, nós estamos criando uma pós-graduação. Quando a gente completar a lista de 25 pessoas, a gente vai começar com neurociências aplicadas à educação, família e escola, com ênfase na psicanálise. Então, se alguém está aqui na live ou que vai ver depois, estiver afim, é só mandar um recado para mim, porque nós já temos 3 na lista. Inclusive eu, tá? Eu vou ser aluno. Porque é sempre bom estudar, aprender, aprimorar. Depois que eu fiz as lives com ela, eu disse, nosso cérebro é um mistério, né? E é muito importante entender isso, ter manejo disso, não sei se é a palavra adequada, mas me fala uma coisa, a família percebe que a criança apresenta logo algo de, entre aspas, diferente com a sua criança? E quando ela percebe, o que fazer? Essa é uma pergunta dura, né? O que fazer? Porque normalmente alguns pais resistem, né? Resistem. Sim. E como lidar com isso? Bom, a princípio, vale lembrar que existem variados momentos de se perceber algo de diferente, né? Alguns casos já vem algo na gestação que chama a atenção, ou um percentil baixo, ou algo em alguns dos exames, enfim, já na gestação, por isso que é muito importante fazer pré-natal, às vezes já se percebe algo aí que possa chamar a atenção. E em alguns casos, em nascimento. Por exemplo, nessa minha trajetória, tivemos o caso de uma criança que teve paralisia cerebral provocada por uma meningite no momento do parto, por exemplo, no ato do parto.
E então pode ser algo na gestação, no nascimento, ou no decorrer que vai se crescendo, se desenvolvendo, tem os parâmetros para nortearem como a criança está se desenvolvendo, sobre o andar, o falar, o assentar, né? Que aí é importante estar sempre acompanhando junto ao pediatra para que possa ir percebendo isso. Se na gestação uma criança já nasceu bem pequena, antes eles nem encaminhavam muito, não. Hoje em dia, o pediatra, geralmente, a tendência é já encaminhar para umas avaliações quando a criança já é bem pequena, né? Mas por que olhar isso antes e não esperar a criança crescer e tudo mais? Quanto mais cedo se descobre o que a criança tem, mais se tem a oportunidade de estimular a criança para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível e viver bem e feliz o máximo possível. E aí, pode ser descoberto também no período, sabe onde? Da alfabetização. Sim, no período de alfabetização, muitas das vezes, igual falar, a escola já está chamando, mas é importante estar chamando para sinalizar se tem alguma dificuldade que é apresentada no ato da alfabetização. Então, é importante estar atento a esses pequenos sinais, alertas, e procurar estar buscando algo sim para se fazer. Porque quanto mais cedo descobrir, melhor para investigar e trabalhar e estimular. E aí entra uma questão importante. A questão da importância de encarar a situação. Sim, porque é imprescindível ter consciência, aceitar que, opa, tem algo aí que me chama a atenção. Vamos olhar porque eu posso ajudar o quanto antes. E estar dando sequência no que for necessário. Então, vamos estar atentos a isso, aceitar para investigar. Pois é, porque algumas famílias, elas resistem nesse primeiro momento, e isso é até natural, né? A gente entende que algumas mães têm os pais helicópteros, né? As famílias helicópteros que estão sempre super protegendo o filho, e quando existem sinais que são diferentes da dinâmica e da rotina da casa, do lar, alguns ficam preocupados, né? Mas quando você dá com clareza essa orientação, né? Investigar, procurar para cuidar melhor. Isso é lindo, né? É o que nós temos que fazer na vida, né? Para tudo, né? Para tudo. Uma outra pergunta, porque eu sou bem curioso, né? Ao investigar, identificar e diagnosticar, a quem os pais devem procurar? Como que a gente procede? Porque as famílias ficam assim, primeiro resistem, depois aceitam, depois dão um terceiro passo que bom, então vamos lá, vamos tomar providências, né? Aquele ver, do bom samaritano, ver, tem alguém caído na beira da estrada, né? Ver, comover, ver com o coração, mover para promover, porque a criança é criança. Ela é criança. Eu trabalho com esses 4 verbos no meu livro. Ver, comover, mover e promover. Que é erguer a pessoa, não deixar que a autoestima, né, fique baixa. Na escola aparece o bullying, né, Elaine? A gente sabe que aparece. E a família tem que dar esses passos. Ver, comover, mover e promover o seu filho. Né? Junto com profissionais que são o quê? Preparados para isso. Conta para a gente como é que são esses 4 passos. Isso. Né? Ótimo, muito bem colocado. O que acontece? Se a criança já tem um acompanhamento com um pediatra desde pequeno, pode ser que já vão dando sinais, né?
Agora, se de repente não tiver, é importante primeiro levar num pediatra. Levando num pediatra, vão começar o processo de quê? De investigação. E aí eles vão encaminhar. Primeiro, cada caso é um caso, mas tendenciam a encaminhar para neuropediatras, para fonoaudiólogo, psicopedagogos, psicólogos, neuropsicólogos, ou seja, tem uma gama de profissionais que podem contribuir e auxiliar efetivamente aí nesse processo de investigação e tratamento, porque não é só investigar. Outra etapa também muito importante ser lembrada, ser colocada, Paulo, é que às vezes descobre o que é, né? Mas não busca recurso, também não adianta. A partir daí é outro assunto. Então, existem vários profissionais aí, dependendo da situação. Tem endocrinologista pediátrico, geneticista para acompanhar essa genética aí, para ver se vem algo aí por parte de genética ou por parte do meio, ou neste processo de nascimento para frente, até o período de alfabetização ou um pouco adiante. Enfim, existem muitos profissionais que realmente poderão ajudar, contribuir nesse processo de investigação e de tratamento. Então, vamos estar atentos a essas questões, porque tem muita gente para dar uma força, dar um apoio aí, não é mesmo? Nossa, muito legal isso. E essa clareza que você traz ajuda o pai a acalmar, né, a família, as pessoas que moram na casa, né? Bom, quando os pais já têm o diagnóstico, não é? Em alguns casos identificaram o problema ou o CID, né, que é aquele código da medicina. Significa que a caminhada acabou? Pelo contrário, ela começou. Quando se tem aí o diagnóstico, né, do que se trata, ou o CID, que é aquela classificação internacional de doenças, né, relacionada a doenças. O que acontece? É o momento, talvez um dos momentos mais importantes da caminhada aí. A caminhada ela está praticamente começando, porque aí é aquele momento de, opa, vamos então rever a quem vamos procurar. Descobrimos quais os profissionais agora poderão contribuir para o tratamento, né? Se é algo relacionado à fala, à escuta e fala, né? Processamento auditivo, porque às vezes a criança apresenta alguma dificuldade no processo lá, quando está no processo de alfabetização, a escola chama, sinalizam os pais, e às vezes eles, por receio, algo assim, deixa quieto, fica sem saber quem procurar. Então, primeiro o pediatra, que é dali, ele vai começar a encaminhar. Se tem algo aí, vai analisar. Outra questão, além de analisar essa caminhada, de ser o começo, tem que buscar recursos bem específicos. Nós temos aí psicopedagogos que podem trabalhar estimulações voltadas para a questão de várias habilidades para a aprendizagem. Nós temos um neuropsicólogo que vai mapear detalhadamente aí também algo que está interrompendo, interferindo a aprendizagem. Então, é um momento de início, é o ponto de partida. Não é porque chegou e falou, tá, é um transtorno.
ou é uma síndrome, ou uma dificuldade específica no processamento auditivo, uma dificuldade na questão motora, neuromotora, enfim, descobriu-se onde está exatamente, vamos buscar recursos. E tem recursos. Gente, como que as coisas estão assim aprimorando? A saúde está aprimorando, a educação também está aprimorando. Quantos profissionais estamos aí vendo, estudando, buscando, se desdobrando para desenvolver brincadeiras, atividades lúdicas, para desenvolver as habilidades que precisam ser desenvolvidas nas crianças. É tudo respaldado com conhecimento de causa, conhecimento técnico. Temos muitos profissionais, tanto da saúde quanto da educação, que possam realmente nortear e ajudar aos pais aí a trabalhar com essa criança para que ela se desenvolva bem, da melhor forma possível. Temos muitos profissionais. Então, descobriu quem que é, o que é, vá e comece a buscar o recurso de tratamento. Porque aí, vindo com tratamento, vão auxiliar. Lógico, gente, não é tão simples, eu sei, não é fácil. Precisa de estar aí levando em especialistas. Os que têm convênio ajudam muito, que no convênio já reza, já tem definido como direito aí vários atendimentos, né? Com exceção, e geralmente o convênio não cobra do neuropsicólogo, mas para quem tem convênio. Para quem não tem convênio, que é a área da saúde também pública, tem muitos, pode estar olhando pelo CRAS, né? Buscando na área da saúde, enfim, tem formas, só que tem que mover. Em nome desse presente, dessa criança abençoada que Deus te deu a condição aí de ter, move, busque, que vale muito a pena. É isso. E me diga, aqui no meio dessa nossa conversa nasceu uma curiosidade minha. A ponte família-escola. Porque você é mãe, identificou aí na sua casa. E aí tem a ponte com a escola. Essa ponte não pode ser muro, né? Porque aí nós vamos ter que pensar uma avaliação para essa criança, nós vamos ter que acolher de maneira inteligente. Porque também não dá para ficar só na fé, uma fé cega. É preciso unir fé e razão. São as duas asas que o homem usa para voar, segundo Agostinho, né? Que é chamado também de Santo Agostinho filósofo. Então, como que fica a relação escola-família? Maravilha. Obrigada por essa questão, por essa pergunta, por esse questionamento. Porque a relação entre família e escola, como você bem colocou, tem que ser através de uma ponte, de um laço que une, e não algo que divide. É importante estar claro os diferentes papéis da família e da escola. Mas, por exemplo, quando a escola chama para colocar o que está sendo apresentado por aquela criança, porque a escola ela não diagnostica, todos os profissionais sabem disso, da educação, todos nós sabemos, nós não diagnosticamos, nós informamos como a criança está no processo de desenvolvimento, se desenvolvendo. E quando é observado algo que possa chamar a atenção, a escola chama para estar informando a família. Mas ela, ao mesmo tempo, a tendência, e nos trabalhos que eu sempre desenvolvi, sempre tive muito essa postura, esse cuidado e essa postura de deixar claro para a família que estamos, enquanto escola,
estamos como parceiros. O que for possível, dentro das condições do ambiente escolar, da área da educação, os profissionais estão atentos, estão dispostos, estão postos, né, a auxiliarem. Por exemplo, agora, é lógico que é importante isso ser colocado junto com os profissionais da área. Porque imagine só, Paulo, uma coisa é eu chegar, enquanto mãe, numa escola, falar, olha, a minha filha tem TDA, uma dificuldade aí com a matemática, por causa desse déficit, e aparentemente esbarra em traços de descalculia, vamos dizer isso. Então, não quero que ela use calculadora. Espera aí, eu não posso, enquanto mãe, chegar na escola e ditar as regras que lá dentro eles têm, as orientações. Outra coisa é eu vir com um relatório de um profissional da área da saúde, colocando o déficit de atenção, o que é o problema, a dificuldade apresentada, esbarrando em descalculia e colocando, pela dificuldade de estar, às vezes, demorando ao chegar na conclusão do fato, é importante auxiliar nos momentos de prova com o uso da calculadora. Ou, digamos que, por exemplo, a criança com TDA, TDAH, como tem o déficit de atenção, desfoca mais facilmente. Está aqui, focado na prova, apareceu uma mosquinha, dispersa na mosca, olha as asas como estão batendo rápido, e pronto, desfoca. Tem muito assim a questão do TDA, TDAH. Então, o que acontece? Vem e se demora mais na hora da avaliação, para fazer uma avaliação, o profissional da área da saúde, junto em consonância com outros profissionais que acompanham a criança e com a escola, eles poderão chegar na conclusão e colocar. Sugerimos que o tempo de prova seja estendido para essa criança. Olha só a diferença. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque quando a escola trabalha com excelência o seu PDI, não é? Ela atende essa família, e isso depende de formação continuada. Eu vi que entrou aí a Marisa. A Marisa é uma das maiores especialistas disso. Ela é professora na pós-graduação, né, que a gente está desenvolvendo. A família precisa estar de mãos dadas e precisa também acatar a rotina técnica pedagógica da escola. E agora, nesse momento em que a BNCC nos deu a possibilidade de rever o currículo e também as práticas pedagógicas, é um momento muito assertivo para inserir a inclusão na escola de uma maneira bem técnica também, não só ficar no achismo. Precisa de formação, né? Elaine, tivemos um problema na conexão. Gente, só um momento. Tivemos um problema na conexão com a Elaine, eu estou convidando-a novamente, tá? Só um momentinho. Nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando de um tema extremamente benéfico, estamos falando da família, da descoberta, quando é feito o diagnóstico, como que a família se porta. Aí, a partir daí, a gente começou a falar da ponte família-escola, que não pode ser um muro, né? Eu já chamei novamente a Elaine para entrar, ela também pode pedir para entrar novamente, e nós estamos falando dessa descoberta,
desse momento em que a criança, que ela bem disse no início, não é especial, ela só fez isso para provocar a presença de todos nós aqui, né? Todos os filhos são especiais, né? Independente de estar com algum transtorno ou não. A propósito, segundo Edgar Morin, Homo sapiens demens, todo mundo tem um pouco de transtorno, né? Então, não existe chamado normal. Por isso eu critico muito essa coisa do novo normal, né? Então, o normal, a normalidade, ela estava um pouco doente, né? E nós estamos falando um pouco disso, aí a nossa conexão, hoje, sexta-feira, ela costuma cair mesmo, e aí tivemos esse problema, mas já está normalizando. Ela já me chamou e a gente vai entrar agora novamente. Nós estamos na quarta pergunta, né? Quando os pais têm um diagnóstico, significa que a caminhada acabou. A Elaine bem Não tive problema. Isso, né? Perdão aí, tá? Desculpa, mas a conexão teve... Nas lives de sexta acontece isso, tá, Elaine? Fique tranquilo. Então. A conexão hoje ficou loucura. O povo ainda mais tem alguém saindo aí, né? Eu sou contra, mas cada um no seu quadrado. Eu respeito. Não concordo. Tá. Olha só, então, a Marisa está falando assim, ó, que Caetano diz que de perto ninguém é normal. Porque eu estava dizendo, enquanto a conexão caiu, que é o seguinte... o Edgar Morin, ele fala uma coisa bem legal. Ele fala que o Homo sapiens demens, todos nós temos um transtorno. Então não adianta achar que tal criança, ou rotular, não, todos nós temos alguns problemas e é importante que a gente lute para promover e melhorar, né? Bom, a descoberta que a criança apresenta algo que a caracteriza, entre aspas, como especial, como você bem explicou no início, que essa palavra está entre aspas mesmo. E agora? Descobriu. O que a gente faz, o que a escola faz, você estava dizendo, o que a família faz. Aí eu estava falando do PDI, isso, né? Ótimo, excelente colocação. Realmente, o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do aluno, da criança, que apresenta aí alguma necessidade específica, digamos assim, é o plano, um documento da escola em que é organizado o que vai ser trabalhado com a criança, identificadas as suas limitações, as suas dificuldades, né? O que está sendo trabalhado para superar as limitações, as dificuldades. No plano vem também informando os detalhes específicos da criança e de quais especialistas acompanham, mas é algo bem mais específico da escola. Não entra tanto na área da saúde, porque é um documento escolar, mas que acompanha todo o processo de desenvolvimento da criança, que tem alguma necessidade em específico. Esse PDI, ele é imprescindível para isso. E onde os profissionais da área da educação vão norteando, refletindo o trabalho que está sendo desenvolvido com a criança, né? E acompanhando de perto esse trabalho, esse desenvolvimento. Ele também, isso acrescenta-se a relação junto com a família, e aí venho a acrescentar o quão é importante, necessário, imprescindível a relação família e escola. Não pode ser visto nenhum dos dois como alguém do contra. Pelo contrário, é imprescindível que sejam vistos como complementares, né? Complementares, porque o trabalho de um complementa o outro em prol do desenvolvimento integral da criança.
Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está pensando no integral. E o integral, ele realmente integra tudo da criança. Genética, integra. Questões específicas, saúde, integra. O meio em que convive, as pessoas que convivem, o meio escolar e tudo. Então, a gente vê aí como desenvolvimento integral dessa criança. Isso. É uma parceria que tem identificação e limite, né? Porque também não dá para a família invadir o procedimento pedagógico e nem a escola ingerir sobre como a família se organiza, seja ela do formato que tiver, né? Olha, eu estou te ouvindo, e estou sentindo um orgulho profundo, sabe? Porque você é autora de um dos capítulos do livro de educação infantil, não é? Sim, com muito prazer. Sabe aquela sensação? Já tô aí. Sabe aquela sensação de quem acertou o alvo, né? Então, assim, gente, a gente tá... Ai, que gratidão, viu? Gratidão minha. Olha, na Bíblia Sagrada, Paulo faz uma experiência bonita e é isso que fez nascer o movimento Educação é o Alvo, tá? Eu era profissional da Prefeitura de Contagem, lá fui ameaçado de morte pelos traficantes, pelo trabalho que eu realizava numa escola da periferia, e aí eu saí no porta-malas de um carro, de uma professora, a professora Ângela de Artes. E eu, como tinha os filhos pequenos, eu tinha que cuidar, a professora me aconselhou, eles me chamavam de Paulão, né? Paulão, não volta não. E só que eu estava realizando um projeto de vida com os estudantes, muitos deles com diversos transtornos, né? Só que parte dos garotos vendiam droga como aviõezinhos e eles estavam parando de vender. E aí um garotinho de 13 anos apontou uma arma para mim e disse: professor, a ordem hoje é te matar, mas eu gosto de alguma coisa que você fala. Por favor, dá um jeito de sumir para eu não atirar em você. Aí eu entrei no porta-malas, nós saímos 1 quilômetro, 3 quilômetros depois, nem lembro. Eu saí do passar lá todo sujo, né? E ela me aconselhou, não volte mais. E aí me veio um trecho da Bíblia, eu gosto muito de lê-la, e isso me faz bem. Esquecendo de tudo que fica para trás, eu vou em direção ao alvo. E eu pensei que a minha vocação é ser professor. Organizei esse movimento que você agora faz parte, sendo autora do livro. E quem quer escrever, e que gosta de escrever, que tem o sonho de ter... Vamos começar por um capítulo. Né? Eu tenho 30 livros, mas assim, eu não comecei com 30. Eu comecei com poesias no caderninho que eu tinha. E aí a gente tem que acertar o alvo. Sabe que a palavra pecado significa errar o alvo? Então, para os nossos filhos, para os nossos estudantes, a gente tem que acertar o alvo. Não é? Muito bem colocado. Amei. Isso. Então, vamos buscar acertar o alvo. E aí eu queria te fazer outra pergunta. Quais são os direitos oferecidos pela lei para as famílias? Porque essa é uma pergunta importantíssima. Como que a família se organiza aí, né, juridicamente? Ótimo. É isso aí. Bom, é importante deixar claro aí, né? Principalmente os pais que têm alguma criança com alguma necessidade específica, que existem direitos que são garantidos para essas crianças e suas famílias. Lógico que cada caso é um caso. Eu estarei citando aí alguns desses direitos, mas para que possam ter uma noção. Mas aí é importante estar atento a cada caso que se dá. Porque, por exemplo, nós temos aí o BPC, que é chamada aí assistência social, o desenvolvimento social, assistência social pode estar esclarecendo com detalhes, mas o BPC é o benefício de prestação continuada. É um benefício oferecido pelo governo para famílias
de pessoas com alguma necessidade específica, especial ou portadora, mas tem um limite, não é qualquer família. Tem que estar com uma renda per capita aí de até no máximo 2 salários mínimos. Então, o que acontece? Eu não sei muito bem, mas me parece que é isso. Então, é importante estar atento a esse detalhe. Mas é uma ajuda de custo, não é aposentadoria. Algumas pessoas confundem o BPC com aposentadoria. Não é aposentadoria. Ele pode ser cortado dependendo da situação. Cada caso é um caso. Mas eu sei que é um salário mínimo que é oferecido, mas, lógico, tem que ter todas as comprovações, tem questão de renda per capita e tudo mais. Mas é um benefício um direito, um benefício que pode ser oferecido, mas tem uma prévia análise de profissionais da área da assistência social. Outra coisa, passagem gratuita, crianças com síndromes, alguns casos de transtornos, porque essas crianças, as famílias precisam de estar locomovendo com frequência com essas crianças para especialistas, médicos e diferentes áreas, como eu já tinha citado da importância da busca e do tratamento. Então, o que acontece? Eles precisam de se locomover muito. Então, para as famílias que também olham, analisam aí a questão da renda per capita e tudo, dependendo da situação, é oferecido sim passagem para o acompanhante gratuita. Eles fazem lá a carteirinha e tudo, é oferecido isso. Tudo tem uma prévia análise, mas é um direito que pode ser oferecido. Olha que bacana, para dar um suporte aí a essas famílias que precisam estar buscando ajuda médica de especialistas como um todo. E outra coisa, aquela pessoa, por exemplo, que tem uma criança com uma síndrome ou algo em específico, dependendo da situação, outro direito se vai comprar um carro zero, por exemplo, tem desconto na compra de um carro zero. E desconto, Elaine, para comprar carro zero? Sim, porque a família que tem a criança, se ela não vai de ônibus, ela provavelmente vai de carro. Hoje em dia a gente tem o Uber aí, né? Mas geralmente ela vai estar usando o comum ou do ônibus ou do carro. E vai usar muito com essa criança. E por que não essa criança não ter um conforto para suas buscas de atendimentos que são necessários para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento? Então, existe aí desconto também nisso. Podem ficar atentos. Existem até despachantes que analisam isso daí para as pessoas. Olha que bacana. É importante, né, Paula, a gente está informando essas questões que às vezes os pais não sabem. E tem algo que vem respaldando, que está em lei, que é um direito. Isso. Então, vale a pena estar por dentro, estar ciente. Sobretudo nesse momento de pandemia. Enquanto você toma uma água, porque eu quero que você tome água, viu? Lembra que eu falei da última live? Tomou pouca água. Verdade. Então, Elaine, te ouvindo assim, com tanta clareza, obrigada. Eu sinto muita alegria. E vou falar com a Giovana, que segura, senão alguém leva. Ela vai entender. Elaine, se você fosse orientar os pais, obrigada. Orientar os pais de como lidar com a sua criança, o que você diria em 4 pontos? Ótimo. Respeito. Respeite sua criança. Respeite as limitações que naquele momento, naquela época, naquele período, ela está apresentando.
saiba lidar com isso. Outro item, valorização. Valorize sua criança e mais as qualidades. Foque no que ela tem de bacana. Foque nisso. Ela tem qualidades e é importante, na área da educação, a gente procura muito isso. Focar o que tem de positivo, que oferece aí de pontos fortes, né? Então, foque nos pontos fortes de sua criança. E tem, com certeza tem. Gente, eu lembrei agora de uma criança que tivemos aí nessa trajetória. Essa criança, né, de paralisia cerebral, ela tinha paralisia cerebral. Algumas pessoas achavam, será que vai aprender alguma coisa? Lógico, saiu de lá, nós trabalhávamos com educação infantil, saiu de lá reconhecendo cores, identificando letra, a primeira letra do nome e coisas assim. Então, tinha as limitações, mas tinha habilidades aí trabalhadas, tinha pontos fortes, tinha qualidades. Valorize as qualidades de sua criança. Então, respeito, valorização, amor versus limite. Por que eu coloco o amor na mesma linha e o xizinho versus limite? Porque, às vezes, a gente, por amar demais, corremos o risco de proteger demais, super proteger. E nós não podemos estar protegendo demais, porque senão a gente vai estar fazendo mal para a nossa criança. Então, é amor demais, mas dar o limite na hora certa. Por exemplo, uma criança está na hora do almoço, quer chupar uma bala, eu a amo, mas naquele momento ela tem que comer a comida de sal. Então, eu a amo o suficiente para não permitir dizer não e ser firme no não, para que ela não chupe a bala antes do almoço. Depois podemos, mas antes não. Então, amor versus limite. E para finalizar aí, estimulação. Estimule. Uma vez, uma geneticista me falou uma coisa que me marcou. Ela falou assim, a gente pode estimular uma criança até aqui, vamos dizer assim, ou até lá em cima. Então, o que acontece? Se você estimular até aqui, ela pode estar atendendo e chegando até aqui, no meio ou até aqui. Mas ela não vai passar daqui. Mas se você estimular até aqui, e o máximo possível, dentre as condições da criança, ela terá mais possibilidades nesse desenvolvimento. Então, estimule. Sem estressar a criança, né, mentalmente aí. Mas estimular e com amor. Façam isso. E que Deus abençoe aí. Isso, nossa. Elaine, que aula. Eu quero te agradecer muito. Dizer que agora que você abriu a porta, a gente vai bater. Então, prepare os seus temas, porque nós vamos voltar. Vamos voltar. Eu quero te agradecer muito. É um prazer. Sobretudo nesse momento que entra a Adriana aí. A Adriana é uma coordenadora do Rio de Janeiro, lá em Jacarezinho. Toda vez que eu puder falar isso, eu vou falar, viu, Adriana? Ela coordena uma escola no Morro do Jacarezinho, onde eu tive a oportunidade de ir algumas vezes. E ela controla as crianças lá e protege do tráfico, e protege das situações de vulnerabilidade e ajuda. Para mim, ela é uma mulher educadora que merece menção. Toda vez que ela entrar numa live minha, eu vou repetir. A gente tem essa amizade pelas pessoas, né? Eu quero te agradecer muito por tudo que você instruiu as pessoas nessa noite. Tem pouca gente aqui, mas essa live vai para 146 gestores que pedem, eles estão pedindo agora.
Paulo, manda de hoje. Ah, que bem. E é bom você acordar e saber que o seu trabalho está gerando impacto, né? E aí, Ah, que bom. muito feliz porque você é uma das autoras do nosso livro de educação infantil, BNCC. Vamos entrar na roda. Com muita alegria e prazer. Quero convidar também a Adriana para escrever um capítulo lá no Mulheres Educadoras. Ela dá o jeito dela, porque agora que eu encontrei ela aqui, sabe, ela cuida desses meninos como se fossem filhos dela. É uma pessoa que merece muita honra. Assim como você, que esclareceu tanta coisa para tanta gente que não sabe e que a gente tem que fazer chegar, né? Então, Com olha, certeza. gratidão e alegria. Boa noite. Um abraço na sua família Gratidão. que ganhou um presente de ter Eu posso... você. Obrigada. Dá tempo só de uma coisinha? Sim, fica tranquila. É, eu vi que estava aí a psicopedagoga Kelly Crisielli, uma parceira aí, uma colega de trabalho maravilhosa, que faz um excelente trabalho aí. Ela é a psicopedagoga da minha filha, né? Então, assim, eu gostaria de ressaltar o trabalho aí dela, que é muito bacana também. Você me permite, por favor, viu, Paulo? Lógico. E gente boa a gente tem que falar, não Eu é? faço coleção de gente boa. Que chique! Show! É isso aí. Então, eu gostaria de colocar. Obrigada aí, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão pelo carinho, pelos elogios e tudo, Vamos viu? em frente. Pense em outra que a porta aqui está aberta. Vou começar uma daqui a 5 minutos, onde eu vou falar das metodologias ativas de Jesus. Se você puder, vou estar lá. Tá joia. Ah, então tá bom. Tchauzão. Obrigada. Um beijão aí. Deus, tudo de bom. Com Deus. Tudo de bom.